vocês resolverem as questões, vocês podiam se utilizar de softwares. Mas aqui eu não vou fazer isso, né? Eu vou só dar uma pincelada mesmo dos caminhos, né? Assim, com todas as respostas indicadas, né? Não são as respostas finais, mas tudo armado, digamos assim. Então, essa primeira questão era uma questão super simples e, assim, por tudo que a gente viu, ela aparentemente parecia ser mais complicado do que era, né? Que era para a gente calcular essa integral aqui, usando uma aproximação, né, com dois retângulos. Então, a ideia dessa questão é a seguinte, né? Vou fazer aqui um esboço, só para facilitar o entendimento aqui da minha aproximação. Como ela pede aproximação, não, não tinha uma exigência de uma melhor aproximação, usando dois retângulos. Então, não precisava usar o ponto médio, só se quisesse, né? Mas, assim, qualquer aproximação grosseira é aceito nessa questão, né? Então, essa minha função, ela é uma exponencial, né, desse tipo, e a gente quer essa área, né, uma aproximação dessa área aqui. Então, uma aproximação bem grosseira, né, um ponto aqui que eu sei que está entre 4 e 10, né, tirando a média, né? Então, se eu somo 10 com 4, dá 14, né? Dividido por 2, esse ponto aqui é o ponto 7. Né? Então, esses são as duas bases do meu retângulo. Eu também não exigia que a base fosse idêntica, eu podia pegar, sei lá, do 4 a 5 e do 5 a 10, por exemplo, né? Também era válido, desde que fosse dois retângulos, né? Então, uma maneira de aproximar de uma forma bem grosseira seria essa, né? Eu calcular aqui a imagem do 4, né? Que vai dar essa altura aqui, e a imagem do 7, né? Que é justamente usando a ideia de Riemann, por aproximação. Então, esse ponto que está aqui no meio do intervalo, ou, né, pode ser também dos extremos, fica a critério de escolha de vocês. Tá? Então, pronto, essa seria uma maneira bem rústica e bem simples, né? Aqui a aproximação é por baixo, ou seja, a área que a gente vai encontrar nessa aproximação, ela vai ser menor do que a área real. Né? E se você, por exemplo, aplica o f, quer dizer, o 7 na minha função, né? Que eu determino essa altura como sendo o retângulo aqui à esquerda, né? E o f do 10, né? Como sendo o retângulo à direita, digamos assim, aí seria por excesso, né? Eu estaria cometendo um excesso nessa conta. Ok, então, fazendo as continhas, isso aqui vai ficar assim. A nossa área aproximada vai ser 4 elevado a 4, né? E aqui a gente subtrai os elementos da base. Então, isso aqui é a área do primeiro retângulo. E eu faço a mesma coisa para o segundo, né? Então, fica 4 elevado a 7, 10 menos 7. É como eu falei, né? Está aí Está indicado aqui a resposta, né? É uma aproximação. É grosseiro, é uma aproximação para menos. E é isso. Essa questão do elemento do meio é a seguinte: você tem aqui
a base, né, está faltando só definir a altura. E essa altura pode ser qualquer ponto aqui dentro desse primeiro intervalo, por exemplo, né, que é aquele velho x barra que aparece lá na definição do rima. Então, pode ser qualquer elemento no intervalo fechado de 4 a 7. Né? Qualquer um deles me garante uma aproximação, né, grosseira ou não. No exercício, né, eu pedia, repito, né, eu pedia uma aproximação só. Então, aqui você pode, né, chamar o x barra 1, que é o do primeiro intervalo, como sendo 4, por exemplo. Pode ser qualquer um, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6, pode ser a média do 4 e 7, né? Então, isso aí fica a seu critério. E o x2 barra segue a mesma ideia. Ele pode ser o 7, pode ser o 8, pode ser... Quer dizer, né? Eu escolhi esses aqui na resolução desse exercício aqui para vocês. Né? Não, mas elemento do meio é um elemento do intervalo. Eu fiz a aproximação de Riemann lá quando a gente foi definir, foi calcular a integral, eu peguei um que estava exatamente no meio, né? A gente pegou os pontos médios, mas você não é obrigado a pegar os pontos médios, né, para aproximar. Se você quiser pegar, não tem problema nenhum, mas né, talvez ele dê a melhor aproximação, né? Porque aí vai ter um excesso e uma falta, né, quando for calcular aqui a área do retângulo. Mas, repito, né, a aproximação você fica livre, assim, né? Lógico que tudo depende do problema que você está trabalhando. Enfim, então essa era uma ideia, né, uma possibilidade de resposta, né, essa primeira questão. Ok, vamos agora para a segunda. A segunda, ele pede a área entre as curvas seno de x e x ao quadrado. Bom, como eu falei, eu corrigi poucas provas, né? Então, assim, vieram me questionar essa coisa, né? Eu sei que a função seno e a função x ao quadrado são duas funções simples, né? Duas funções que nós conhecemos o comportamento, inclusive, né? E sabemos que esse é o comportamento de ambas, né? Então, perceba que só há interseção, né? Nesses dois pontos aqui, e, consequentemente, a área que a gente está procurando é essa daqui, né? A área entre as curvas dessa região. Aí, o que a gente precisa fazer, né? Nós precisamos igualar as expressões, né? Porque quando a gente igualar as expressões, a gente vai ver quais são os valores do x, né, encontrados aqui e aqui. Então, por exemplo, se vocês estivessem fazendo numa sala de aula sem consulta, sem nada, a simples exibição gráfica, né, e essa interseção sendo chamada de um certo x0, por exemplo, já seria válido, né, porque quando a gente iguala x ao quadrado igual a seno de x, a natureza dessas duas funções são completamente diferentes, né? Consequentemente, quando a gente vai encontrar os pontos em comum, não é tão simples, né? Esse aqui é mais simples, assim, existe uma variedade grande, né, de valores que a gente consegue substituir e consegue encontrar as imagens aqui dessa função.
Já o seno, não. Ele tem uma certa limitação, né? Tem uma tabela, inclusive, e se utiliza, né, no ensino médio. No superior, nem tanto, porque a gente tem esses recursos computacionais, né? Tem calculadoras científicas, né? Quando os recursos computacionais não eram tão populares. Então, assim, realmente é bem complexo essa questão de fazer na mão. É bem complicado, assim. Então, na verdade, como eu sei que vocês têm liberdade, assim, de consulta, né? Eu não me preocupei, né, nessa questão na hora que eu coloquei esses itens. Então, uma coisa que a gente sabe, né, é que aqui vai ser do zero até o x0, né, onde x0 é a interseção aqui das duas curvas. A curva que está mais embaixo é a curva x ao quadrado, né, essa curva aqui, está até em outra cor aqui. E a curva que está na parte superior, né, é a curva seno de x. Então, a gente vai ter aqui na nossa integral o seno de x menos x ao quadrado, dx. Quer dizer, o processo de integração era bem simples, né? O mais complicado era encontrar esse valor, né? Assim, principalmente se fosse à mão. Ok, então, aqui o processo é simples, né? A integral do seno é menos cosseno, aí a gente precisa substituir o nosso intervalo, né? Os valores aqui do nosso intervalo, que é do zero até o nosso x0. É menos, né? Esse menos aqui, quando a gente aplica as propriedades, ele sai da integral, né? Então fica aqui x3 sobre 3, da mesma forma, para a gente substituir esses valores, né? Lembrando que esse aqui você pode encontrar facilmente em qualquer software, né? Wolfram, se você coloca essa expressão assim, né? Ele determina os valores, sem problema algum. Então aqui resta só fazer a substituição, né? Fica menos. Eu vou colocar esse menos do lado de fora, né? Então vai ficar cosseno de x0 menos cosseno de zero é 1. Aqui menos x zero ao cubo sobre 3, né? Já que quando eu coloco zero vai zerar. Então essa é a nossa expressão indicada, né? Depois de encontrar o valor de x0, substituindo aqui, a gente encontra o valor, né? Só organizando melhor, né? Para deixar menos com menos aqui é mais, né? Então vai ficar 1 menos cosseno de x0 menos esse valor aqui. Então essa seria a expressão mais simples, dado que, né, esse valor aqui a gente está assumindo, a gente sabe que ele existe, né? Só não encontramos, só não sabemos ele para colocar aqui. Tá? Eu sei que é, sei lá, mais ou menos 0,8, né? Tem, enfim. Ok, tudo bem até aqui? Diga aí, João Guilherme. Então, essa questão da constante é quando ela é indefinida, né? Então, quando ela é definida, então a gente sabe que aquela área ali tem um determinado valor, né? E normalmente não precisa mais das constantes. Eu acho que é por aí, né? Você está questionando, né? Na hora que eu integro aqui, né? Aqui a gente não insere a constante, né?
Então, a razão é porque aqui a gente vai, né, efetuar as substituições respectivas. Então, eu vou encontrar um valor de área exato, né? No caso aqui, vou estar efetuando o que a integral está querendo, né? Assim, o que a integral de fato faz. Quando a gente está calculando uma função que derivada daquela que está dentro da integral, então, indiretamente, a gente não está buscando uma função que determina áreas, e sim só o processo de antiderivada, né? Quer dizer, como é que eu posso dizer? Eu acho que é por aí, assim, né? Então, acaba que quando está definido o intervalo e as curvas, aí não entra a questão das constantes, né? Porque eu já está lá definido, né, a, os limitantes da minha integral. Alguém pediu para falar, né? Eu acho que eu escutei aqui. Sim, foi eu. João Guilherme, pode falar. Ah, é que eu ia perguntar porque, tipo assim, ó, ali tava seno de x, a gente fez a integral. Ah, Aí, quando eu integro seno de x, não era para aparecer uma constante, não. Ali ia ficar então, menos cosseno de x mais k, no caso. não, eu estou entendendo, assim, o que você está falando, mas a questão é porque o processo de integração, né, quando não está definido, ele me define uma classe, né, ele não me define uma só. Aqui não, a gente já está vendo o que a gente quer, né? Então, tipo assim, não é uma classe de curvas, né, que a gente vai ter que definir uma. Na verdade, a curva já está bem definida, né? Eu já tenho a curva, eu sei que ela passa pelo zero, né? Eu sei que na interseção com essa outra, né, tenho aqui dois pontos em comum, e eu vou achar exatamente essa área. Quer dizer, na hora que eu aplico o processo de integração aqui, eu sei já como é que a coisa deve proceder, né? Então aqui, tudo bem, eu sei que no processo, né? Quer dizer, você pode até pôr as constantes, mas sempre vão zerar. Então, veja só, eu vou pegar um caso aqui geral. Na verdade, eu acho que independente da constante que apareça, sempre vai dar zero. Por quê? Porque, olha só, imagine aqui uma função f, né, de tal maneira que, sei lá, quando eu integro ela, vai dar f mais uma constante. Então, isso aqui eu vou aplicar no intervalo de a a b. Então, quando eu faço isso, aqui vai ficar o f de b mais k, porque essa aqui é a minha lei, né? Eu estou aplicando a b nela, e eu vou fazer menos o f de a mais k, né? Então, aqui, de toda forma, né, quando eu tenho os limites de integração, a constante ela não exerce nenhum tipo de papel, né? Qualquer constante que você admitir aqui, na hora que você faz a substituição, ela vai sumir. Tá? Então, aqui vai ficar k menos k, que vai dar zero. Né? Então, isso significa que quando eu tenho os limites, né, de integração, a constante não tem nenhum papel aqui. Não exerce nenhum papel. Não sei se ficou claro aqui. Essa aqui é uma resposta assim mais genérica, né? E de fato abraça todos os casos, né? Não só esse, mas sim toda vez que está definido, né?
praticamente não tem constância. Ficou claro isso? Ficou. Professor, aí a constante aí, eu acho que ela também, ela não vai influenciar na área, ela vai só, no caso, mover o gráfico, não? No eixo x, y. Teoricamente sim, né? Porque, sei lá, imagine pensando nesse aspecto, né? Considerando essa aqui como sendo uma função só, a partir do momento que eu faço mais k, né? Seria elevar esse gráfico aqui, né? K unidades, né? Para cima ou para baixo. E, consequentemente, essa área aqui, ela é invariante, né? Tem esse ponto de vista também, né? De fato, é verdade isso, né? E, né, pela conta que eu acabei de exibir aqui, né, ela vai sumir. Quer dizer, tem duas razões já, fortes inclusive, para quando eu tenho integral definida, né, a constante não exerce nenhum papel. Então, ela de fato acaba sendo desconsiderada, né? Só quando a gente calcula as indefinidas. Tudo bem? Ficou claro essa discussão para todo mundo? Ok. Tá, então vamos agora. Essa foi a questão 2, né? Isso. A questão 3, ela pede para calcular o volume, né, do sólido de revolução. Na verdade, a 1 também eu coloquei assim relativamente simples, agora ficou parecendo casca, né, de banana. Ficou com cara de casca de banana ela, assim, né? A gente Eu trabalha achei que era ela. pra fazer um exponencial louca, misturar com geometria. Eu achei que era uma coisa bem fora da curva. Eu achei, eu pensei, caralho, Felipe cobrou um negócio que a gente nem estudou, mas sacanagem. Não, Aí, mas não. aí eu lembrei das somas, lembrei que eu parei pra pensar, pô, só teve uma vez que a gente trabalhou com retângulo. Aí eu voltei lá no PDF, pô, é isso que ele quer. Aí pronto. É verdade. Não, mas isso é normal, entendeu? É comum. Mas assim, faz parte também não só dessa disciplina, né, mas das exatas em geral. Quando a gente não, a gente meio que não acredita que é só aquilo, né? A gente tem a sensação, sei lá, a gente normalmente cria um monstro, é comum isso. Aí quando dizem, não, é só isso, a pessoa, caramba, né? Não tinha pensado nisso. Tá, então essa aqui, essa expressão, né, que me dá o volume, a função dada, essa aqui é em torno do eixo x, né, que é o que a gente quer. Na verdade, o que eu pedi, né, então a função é x ao cubo, e o intervalo, se eu não me engano, é do 0 a 2. É assim, né? Bom, então, aqui eu coloquei um intervalo aberto. Se eu colocar fechado ou aberto, dá no mesmo, tá? Que é o tipo da coisa. Você tem só para você ter ideia, né? Você tem os grãos de areia da Terra, né? Se você bota só o dedo assim por cima, né? Você olha para o seu dedo assim, você não conta 10. Praticamente você não mudou nada em relação à quantidade de grãos, né? Então, se você tem infinitas linhas, né, de acordo com as somas de rima, se eu tiro duas, né, que é dos extremos aqui do intervalo, eu não vou mudar nada praticamente na minha, na minha área. Ok, então, só mostrando aqui a construção da gráfica, né, do que a gente vai fazer. A gente tem que a função x ao cubo desse lado, ele tem esse formato, né, desse outro seria para baixo, né, aqui no domínio, na parte negativa do domínio, e no intervalo de 0 a 2, né, o que vai acontecer é que ao rotacionar, né, ele vai gerar uma coisa assim, né, sei lá, um desenho
algo semelhante a isso, né, no giro. Então, é praticamente a aplicação, né, dessa expressão, né, a gente já viu essa construção. Então, a gente vai ficar com o seguinte. V vai ficar π, integral de 0 a 2, né? No caso, vai ficar x ao cubo ao quadrado, né? Ou seja, fica x à sexta. Então, aqui vai ficar π x à sétima sobre 7. Ao substituir o zero aqui, zero, né? Consequentemente, vai ficar 2 à sétima, que é 128, né? Se eu não me engano. Então tá aí, essa é a ideia da questão, né? Isso. Obrigado aí, Lucas. Tá, então essa é a ideia da 3, né? Vamos agora aqui para 4. Questão 4. É uma questão que é muito parecida com um dos exemplos que foram dados, né? Que aqui eu peço para calcular a integral dessa expressão. E lá no exemplo do nosso PDF, né? Era 16, se eu não me engano, aqui, né? Então, lá entra aquelas técnicas, né, das trigonométricas. Então, aqui a gente considera o x como sendo 3 seno de u, né? Consequentemente, quando eu derivo isso aqui, vai ficar 3 cosseno de u du. E a gente efetua aqui essa substituição, né, trigonométrica. Então, aqui vai ficar... Aqui, é verdade. Obrigado. Que é dx. Ok, então vamos fazer as trocas, né? Aqui nós ficaremos com a raiz de 9 menos 9 seno ao quadrado de u. E dx é tudo isso, né? Fica aqui 3 cosseno de u du. Aí esse 3 é constante, eu vou tirar ele, né, da integral. Aqui eu posso colocar o 9 em evidência e também tirar da raiz, né? Consequentemente vai sair 9 da nossa integral, né? Que é esse 3 com o 3 dessa raiz. Então sai o 9, fica integral 1 menos seno ao quadrado, é o nosso cosseno, né? Ao quadrado. E a raiz do cosseno ao quadrado é cosseno, né? Então, na verdade, essa integral aqui é a integral do cosseno ao quadrado de u du. Eu sei que aqui, né, eu estou só comentando e pulando alguns passos, mas, né, essa questão a gente já viu anteriormente, né? Então, fazendo de uma forma assim mais dinâmica, né, a gente viu que esse cosseno de u ao quadrado a gente pode escrever assim, né? Então, considerando essa expressão aqui, né, integral de ADB como sendo AB menos a integral de BDA, desculpe. Então, né, vamos considerar que esse aqui é o nosso A, né, esse aqui é a integração por partes. Esse aqui, no caso, vai ser o DB. Então, como é que fica aqui, né? Vai ficar o A, ou seja, vai ficar o cosseno de U, vai ficar o B. Bom, aqui a gente está considerando que essa expressão é o DB, e para determinar o B é só integrar isso aqui, né? Então, eu já vou escrever assim, ó, integral de cosseno de U du. Quer dizer, eu já vou inserir como expressão só, né? Ao invés de nomear e... Né? Aqui eu vou aplicar um dinamismo maior. Então, aqui, menos a integral do nosso B, né? Mas a gente só tem o dB, então também temos que integrar
para encontrar o B, então a gente integra também essa mesma expressão aqui. E o dA. dA é a derivada do cosseno. Então, a derivada do cosseno é menos seno de U du. Então, essa é a integral que a gente tem que calcular, né? Essa expressão aqui que a gente tem que desenvolver. Ficou claro para todo mundo como foi que eu substituí aqui? Ok. Aí, a maneira como eu chamei, né, ficou relativamente simples. Então, aqui continua cosseno de U. Aqui a integral do cosseno é o seno de U. Aqui vai ficar, aqui tem um menos e aqui também tem um menos, consequentemente, propriedade das integrais, né, eu posso retirar delas as constantes, consequentemente aqui eu vou ter um sinal de mais. E, novamente, né, a integral do cosseno é seno, né, e então aqui vai dar seno, vezes seno vai dar seno ao quadrado, né, então isso aqui vai ficar integral de seno ao quadrado de U du. Bom, aí no final eu ponho a ideia da constante, tá? Por hora eu vou fazer aqui sem considerar, sem escrever a constante. Então isso aqui vai ficar cosseno de U vezes seno de U. Essa integral eu vou escrever, seno ao quadrado eu vou escrever como sendo 1 menos cosseno ao quadrado. E significa que a integral do 1 eu sei quem é, né? E essa expressão integral do cosseno ao quadrado, eu vou mudar de lado, né? Na minha equação, eu vou adicionar essa daqui. Então, isso aqui vai ficar assim, né? 2 vezes a integral de cosseno ao quadrado de U du, né? Que é essa integral aqui, depois que eu aplicar a propriedade da subtração e passo para o outro lado, né? Vai somar com essa, vai ficar 2 delas, vai ser igual a cosseno de U vezes seno de U, e a integral de 1 em relação a U é U. Aí, como aqui é 2 vezes, eu divido tudo por 2. Então, isso aqui vai ficar integral de cosseno ao quadrado de U du, como sendo 1 meio de cosseno de U, seno de U, mais U. Muito bem. Então, agora a gente refaz as substituições devidas, né? Então, na verdade, é essa expressão aqui, né? 9 vezes, né? Porque eu só calculei, no caso, essa daqui. Então, no caso, vai ficar 9 vezes isso daqui. O U eu posso isolar, né? Através dessa expressão aqui. E quando eu isolo o U, isso aqui vai ficar o arco seno de x sobre 3, né? Isso aqui é o nosso U. E essas expressões aqui, né? A gente vai fazer as substituições devidas, né? Porque x é 3 vezes seno de U. Então, vamos só fazer aqui um rascunho, né? Ver se tem espaço aqui. Tem. Então, x sobre 3 é seno de U. Quer dizer, eu já tenho o seno, né, que ele pede. E nós sabemos que o cosseno vai ser a raiz de 1 menos seno ao quadrado, ou seja,
Isso aqui vai ficar a raiz de 1 menos, né, essa fração aqui ao quadrado. Então, né, vamos só copiar isso. Aqui vai ficar 1/2. Aí o seno é x sobre 3. E cosseno é aquela raiz, né? A raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 9. Mais arco seno de x sobre 3, mais fechar aqui e botar a constante depois, né? Aqui é tanto faz. Mais a constante. Lembrando que aqui é só... aqui não está sendo multiplicado ainda pelo 9. Mas aí a nossa resposta é tudo isso vezes 9. Tá? E aí acabou. Essa é a ideia da questão 4. Tudo bem, né? Tranquilo, né? Até então, as respostas que eu vi, né, todas por hora bateram. Eu corrigi pouquíssimas, mas até aqui tá, né, tá tudo ok. E a última questão, que é a questão 5, também era uma questão simples, que era para calcular a integral de 3 elevado a x, né, vezes seno de 3 elevado a x dx. Já dá para ver que aqui nós temos uma composta, e fora da composta é uma parte da derivada da interna. Ou seja, aqui cabe perfeitamente o processo de substituição, né? Então, vou chamar u como sendo 3 elevado a x, né, que é a função interna aqui do seno, e a gente vai derivar ela, né, e vai encontrar esse mesmo termo aqui depois que a gente derivar. U é 3 elevado a x, derivada de u, 3 elevado a x dx. Então, fazendo as substituições devidas, né, então isso aqui a gente vai ter que aqui vai ficar a integral de seno de u, né, que u é a nossa expressão, e isso aqui que sobra, né, faltou só um detalhe aqui, né, tá incompleto aqui. Então, aqui vezes o ln de 3. Então, aqui, na hora da substituição, eu preciso fazer isso, né? Então, vamos fazer essa substituição, né? Então, esse 3 multiplicado pelo dx é o du dividido pelo ln do 3. Então, vamos escrever isso aqui, vai ser du sobre ln do 3. Aí, 1 sobre esse valor é uma constante, né? Eu posso retirá-lo da integral, vai ficar 1 sobre ln do 3, integral de seno de u du. Então, 1 sobre ln do 3, integral do seno menos cosseno, menos cosseno de u, vou substituir logo, né? Que aí vai ficar cosseno de 1 mais constante, né? Então vai ficar cosseno de 3 elevado a x mais uma constante. E pronto, está resolvida a questão, né? Aí caberia também o processo por partes, né? Também era possível, mas esse é o mais simples de todos. Tá? Com isso, a gente tem aqui né, a resolução de todas as questões.
Tranquilo? Liga aí. Na 4. É essa, né? Isso está aqui. A resposta é essa aqui, ó. Lembrando que aí está faltando multiplicar pelo 9, né? Que aqui... Onde foi que não ficou claro? De onde veio a raiz? Veio daqui. Essa função aqui, a gente chamou o x de 3 seno de u. Isso a gente viu em aula, né? Quando a gente tem certas expressões assim, né? Subtrações de termos ao quadrado ou somas, tem algumas trigonométricas que me dão caminhos menos árduos, né? Ou talvez, né, esse seja, pelo menos eu desconheço outro caminho. Mas aí é o seguinte, deixa eu só ver aqui. Tá. Então ficaria assim, aqui na integral deu cosseno de u. Aí vai ficar só aqui, né? Vai ficar cosseno de u, arco seno. Não, cosseno de u não. Cosseno do arco seno de x sobre 3, né? Ficaria assim, se a gente substituísse, né, ao pé da letra. Mas isso aqui não é usual, né? A gente não utiliza esse tipo de composta. Então, a gente usa o teorema fundamental da trigonometria, tá? Que é isso, né? Nós sabemos que se eu pego esse seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, dá 1. Então, se eu sei que o seno é x sobre 3, essa expressão aqui, ela vem do teorema fundamental da trigonometria, né? Que é justamente essa que eu acabei de falar, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dando 1. E como eu sei que o seno é x sobre 3 aqui, na expressão que a gente obteve, né? Então, significa que eu posso obter uma expressão e não seja tão esquisita, né? Então, assim, isso aqui não está errado, mas isso não se usa dessa forma, né? Então, veja que a expressão que ficou. Aí, vamos só observar a primeira integral, né? A expressão que está lá dentro da integral, que é essa. Quando a gente calcula a integral, né, ficou uma coisa semelhante aqui, ó, né? Tem uma correlação aqui, né, dessa expressão com essa. A gente usou isso aqui só como uma ponte, né, só para facilitar um pouco aqui as contas. Mas, assim, não se preocupe, né, eu comecei a corrigir, repito, né, não faz muito tempo. Teve algumas aulas dessa semana que eu não pude ministrar à tarde, acabou passando para agora, para sexta tarde. Então, praticamente, eu passei a tarde quase toda dando aula. E, consequentemente, eu não parei, né, para corrigir. Então, agora, no início da noite, eu comecei a corrigir, sendo que, assim, eu já tinha ciência desse encontro. Eu queria já apresentar resultados, né, mas, enfim, né, o destino não me permitiu, né. Mas não se preocupe que eu vou, aos poucos, eu vou corrigindo, tá? Então, não vou ser muito... Eu lembro que eu disse essas coisas em aula, né? Eu comentei disso. Na verdade, eu acho que a tua já foi porque é no A, né? No A, como ele coloca aqui, ordem alfabética, então
algumas já são corrigidas, tá? Então, tranquilo, né? As questões. Alguém tem... Mas o pior que é. Eu acho que a tua foi a segunda ou foi a terceira, sei lá. Bom, então eu vou... Com isso eu encerro aqui